graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Essa aula de hoje vai ser sobre seitas e heresias, coisas que têm atrapalhado o crescimento de pessoas no caminho de Cristo, na sua vida espiritual. Isso já vem há muito tempo e essas duas coisas às vezes tira a pessoa que está dando o caminho certo e vai para esse lado. Então isso tem atrapalhado. Então nós vamos aprender o que é seita, o que é heresia, as consequências que traz quem segue esses caminhos perante Deus, né? Então tem as consequências. Vou estar pegando 2 versículos aqui da palavra de Deus para a gente ver o que nós podemos tirar de tudo isso, se é aproveitável ou não estar seguindo esse caminho de seitas e heresias, que é uma enganação. Já deixo isso claro para vocês aqui. Então vamos ver o que está em Isaías 8:20, que diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então aqui em Isaías 8:20 já nos adverte: se não tiver conforme a palavra de Deus, não é verdadeiro, não devemos seguir, não podemos aceitar. Não podemos aceitar se estiver fora da palavra de Deus. O outro versículo é Apocalipse 22:18 e 19, que diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, da Bíblia, né, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Então aqui em Apocalipse já vê as consequências se você não andar correto. Se você tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, tem as consequências. Então tome muito cuidado com isso. E as seitas e heresias tiram ou colocam ou distorcem a palavra de Deus. Então por isso, como eu falei, eu engano. Então temos que ter muito cuidado. Então vamos aprender certinho cada uma das duas, as consequências, além da que a palavra já nos mostra aqui, né? Então tenha muito cuidado com isso. E o texto base para essa aula seria 1 Timóteo 4:1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então você vê que a palavra já fala, né? No final dos tempos vão apostatar da fé, espíritos enganadores, espíritos de demônios. Então isso é que atua nas seitas e nas heresias. Então vamos compreender melhor. Volto a falar novamente sobre seitas e heresias. Eu estou sempre focando nisso, seitas e heresias, porque é o engano que está hoje em dia no meio evangélico, vamos dizer assim. Então nós temos que ter muito cuidado, aprender sobre isso. O texto básico de 1 Timóteo 4:1 e 2, como já falei, é a nossa base para tudo isso. Porque fala em espíritos enganadores e espíritos de demônios. Então essa é a nossa base, realmente tem sempre esse foco. E é sempre isso, nas seitas e nas heresias. Às vezes é usado um homem que eu falo ser humano, né, para que traga o engano. Você sabe desde quando existem seitas e heresias? Isso, como eu falo, não é da atualidade nossa hoje. Pelo que eu vejo, pela palavra de Deus, isso sempre existiu. Mas temos que tomar cuidado. Então, por isso, vamos aprender sobre seitas e heresias. As seitas e heresias não são da nossa atualidade, não. Como eu já falei, nos dias de Jesus havia seitas como as dos fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotes. Assim podemos ver que mesmo antes de Jesus
já existia seita. Se na época dele já tinha, vamos dizer, fixa ali a seita, como está falando na palavra de Deus, então vem antes de Jesus. Não temos como saber quando, pela palavra de Deus, quando começou tudo isso. Mas sabemos que antes de Jesus já existia, ainda continua hoje. Eu creio que hoje está muito pior do que aquela época. Por que eu falo que está pior? Porque hoje nós temos conhecimento, temos estudos, temos muita coisa, muito mais avançado que o pessoal daquela época, e continua seguindo seitas e heresias. Então, por isso que eu falo que é muito pior o povo de hoje do que daquela época, porque não tinha tanto conhecimento como tem, sabendo que Deus naquela época agia, trazia os profetas, trazia a palavra para cada um. Então eles seguiam como traz hoje do mesmo jeito. A palavra traz os profetas, traz os pastores, traz as pessoas para estar te ensinando a palavra. Hoje nós temos a escritura para qualquer um. Não digo no lugar de perseguição, para esses países que não aceitam a Bíblia. Então, mas hoje nós temos. Então por isso que eu falo que hoje nós estamos piores que o pessoal daquela época. Tome cuidado com seitas e heresias. Em Atos 5,17 diz: levando-se o sumo sacerdote e a todos os que estavam com eles, e eram eles das seitas dos saduceus, encheram-se de inveja. Então está vendo que aqui em Atos 5,17 já fala da seita dos saduceus. Então já tem na palavra falando que existia a seita naquela época. Mesmo sabendo que consta na palavra seitas e heresias, não podemos aceitar que isso seja implantado no nosso meio. Jesus disse em Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que Jesus está querendo dizer com essa passagem de Mateus 5,17? Que ele não veio mudar a lei. Ele veio trazer a lei verdadeira. Quem estava distorcendo a lei eram os judeus, os escribas, os fariseus ali, todos eles estavam distorcendo a palavra de Deus. Então é isso que Jesus disse nessa passagem. Ele não veio mudar, ele veio cumprir a lei verdadeira. E nós sabemos que Jesus trouxe a palavra de Deus, deixou a palavra de Deus para nós, a palavra correta. Aí veio a nova aliança com Jesus. Por isso, ele veio cumprir. Os fariseus, os escribas estavam distorcendo, entregando a palavra conforme eles queriam. Isso não podemos aceitar. Isso é coisa que as seitas, as heresias fazem até hoje. Você sabe o que é uma seita, uma heresia? Vamos detalhar um pouco sobre cada uma dessas para a gente dar andamento na aula, né? O que é uma seita? Partido, facção, falsa organização religiosa, grupos de pessoas que creem, seguem e defendem uma facção religiosa fundamentada na doutrina ilegítimas, que são as heresias. Então a seita é isso, tem o domínio de uma pessoa que prega a palavra do jeito que acha que deve ser feito. Mas não é isso a realidade. Não é essa a realidade nossa, da palavra de Deus não é essa. Então cuidado com seita. Então, como eu falei, é partido, é facção, é organização religiosa. Não prega, pode até usar a palavra, modo de falar, né? Está usando a palavra de Deus, mas não usam verdadeiramente. O que é heresia? Ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas, conjunto de doutrinas não condizentes com a palavra de Deus e com os princípios elementares da palavra de Deus. Então, ideias adulteradas, vamos pegar esse ponto. Então a pessoa pega a palavra, distorce do jeito que ele quer, cria essa heresia, dessa heresia cria a seita. Então, cuidado, volto de novo a falar, vou falar sempre sobre isso durante
nossa aula Cuidado com Seita e Heresia. Como é criada uma heresia? Quando é tirado um texto, ou usa de interpretação errada, ou pega um versículo qualquer e tira do contexto. Você cria um pretexto para criar uma heresia e cria uma seita. Então é isso, é pegar um versículo como muitas pessoas usam isso aí e fazem a interpretação deles e fazem erradamente a interpretação. Aí cria heresia. Nisso vem e cria, se aceita. Por que existe heresias? Vamos entender por que existe heresia. Por falta de conhecimento ou interpretação errada da palavra de Deus. Por quê? Por quem cria e quem recebe a palavra. Tanto quem cria como quem recebe a palavra. Por não dedicar a leitura da palavra de Deus e são enganadas. Se você tem costume de estar sempre lendo a palavra de Deus, buscando cada vez mais a palavra, pedindo a Deus o entendimento da palavra, isso vai te ajudar a não ser enganado pelas seitas e pelas heresias que são criadas. Leia a palavra de Deus, mesmo que você não entenda. Eu te peço, não sei se você já fez isso ou não, tire um tempo, leia toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, da primeira letra à última letra da palavra de Deus. Mesmo que você não entenda, leia toda ela, que você vai ter uma base. Porque quando você precisar de alguma coisa ou receber uma heresia, você vai falar, já vi isso, eu não sei bem onde que é, mas eu sei que não é assim. Então faça isso. Eu te digo isso porque eu já passei por isso em alguns debates. Eu não lembrava bem onde que é, mas o Espírito Santo me mostrava, porque o meu coração estava voltado, porque eu já tinha lido a palavra dele. Eu hoje me gloriando, mas já li 4 vezes a Escritura toda e estou agora focando mais no Novo Testamento. Então faça, mesmo que você não preocupe em lembrar, mas faça isso, leia ela toda de Gênesis, Apocalipse. Porque na hora que você precisar, você receber uma heresia de uma seita, você vai lembrar e o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar e ver que isso é realmente errado. Para evitar heresias, você precisa estudar teologia, apologética, ler a palavra de Deus diariamente, para não ser enganado por falsos pregadores. Vamos entender Oséias 3:1, que foi uma distorção que houve de um. Ele se julgava pastor, não podemos falar claramente. Saiu isso em rede nacional, se não me engano foi o programa do Fantástico que fez essa matéria sobre ele. Ele pegou esse versículo e usou para a sua igreja toda. Então nós vamos ler aqui, depois eu vou explicar. Oséias 3:1 diz: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Como eu falei, esse pastor usou essa passagem na igreja, ele distorceu, a palavra adúltera, tem um acento aqui, adúltera. Ele usava essa passagem que Deus estava mandando ele adulterar, olha para você ver, adúltera para adulterar. Então ele estava usando essa palavra distorcida e para, vamos dizer assim mais claramente, abusar das pessoas com consciência ou inocentemente, não sabemos certo, mas pela reportagem, eu vou deixar o link na descrição da aula aí.
pelo que a gente vê, ele interpretou errado. Foi tipo de leitura, não posso falar que seja assim, por pouco conhecimento da palavra, mas ele usou. Não, pelo que a gente vê na reportagem, não foi de maldade. Esse caso parece que não foi de maldade. Foi a interpretação errada mesmo dele. Vocês vão ver o vídeo depois, eu vou deixar no link, como já falei, para vocês assistirem. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu creio que nesse caso, se o que deu para demonstrar que foi um erro dele, assim, sem maldade, achando que era o que estava na palavra de Deus, Deus o perdoa. Mas os que usam, como eu já falei, por interesse próprio, por interpretação errada e vai em cima disso, acho que para Deus não tem perdão se não se arrepender. Então tenha muito cuidado. Volto a falar novamente, com seitas e heresias. Como eu falei, que teologia é o conhecimento de Deus conforme revelado na Escritura de Deus. Então teologia é isso, conhecimento profundo de Deus. A palavra teologia vem de dois termos gregos. Teos, que é Deus, logos, palavra, ou lógica, no sentido de ideia, estudo. Então teologia seria isso. A palavra apologia vem de uma palavra grega que significa dar uma defesa. Apologética cristã. Então é a ciência de dar a defesa da fé cristã. Apologética. Por isso que eu falei antes, bom estudar. A apologética também, fazer teologia, como vocês estão fazendo agora, estudando, aprendendo um pouco mais sobre, aprofundando mais sobre a palavra de Deus. Então isso é muito bom para te ajudar a defender-se das seitas e das heresias. Resumindo, seitas e heresias, vamos entender aqui, resumido. Seita refere-se a um grupo de pessoas. Heresias indica a doutrina ilegítimas defendidas por esse grupo. Então a seita é um grupo de pessoas que prega a palavra distorcida, sempre nesse ponto por interesse próprio. E um ponto que eu sempre falo, fácil de você entender o que é uma seita. Quando a doutrina nessa igreja, essa denominação, a referência deles seja um profeta, como eles falam, um homem ou uma mulher, como tem o adventista, o Ellen White, eles falam que é profetisa, então eles baseiam no que ela fala. Então, para você ter uma noção mais simples, mais fácil de entender, a seita é quando é referência de um ser humano. Vamos falar porque nós falamos que a Igreja Católica também é uma seita. Porque nós sabemos que lá a missa é padrão, é igual em todas elas. O que eles recebem, eu tenho um amigo que abandonou o seminário na Igreja Católica, ele me fala sobre isso. Então lá o que é ensinado é o que o Papa manda, e não a palavra de Deus, como é a palavra de Deus. Então é determinado a doutrina do Papa, então é determinado pela doutrina de um homem. E a missa, como eu falei antes aqui, é a mesma padrão que o Papa da época colocou. Então é uma seita porque é um ser humano que domina, põe a palavra dele superior à palavra de Deus. Então esse é um jeito mais fácil de entender e definir se é uma seita ou não. Uma seita é uma heresia organizada. Eu já falei sobre isso. Seita depende da heresia depende da seita. Basicamente, seitas são movimentos religiosos que distorcem ou desvirtuam uma fé ortodoxa, a fé verdadeira, adulterando suas doutrinas originais de forma ilegítima, promovendo heresias. Muitos perguntam, talvez você possa perguntar, por que devemos estudar seitas e heresias, essas falsas doutrinas? Sempre as pessoas às vezes perguntam sobre isso. Então vamos entender por que devemos estudar. Como eu já falei, já dei uma base aqui sobre seitas e heresias.
Vamos pegar a fundo mais agora sobre isso. Vamos entender por que precisamos realmente estudar sobre seitas e heresias, para que a gente não possa ser enganado, a gente possa andar no caminho verdadeiro, o caminho com a palavra de Deus, não com a palavra do homem que é colocada nos cultos. Mesmo que fala, está na palavra de Deus, mas está colocando a interpretação do homem. Então, toma muito cuidado. Então, vamos aprender agora, vamos estudar, para a gente poder entender melhor. Muitas pessoas, talvez você, pergunta por que devemos estudar as falsas doutrinas, seitas e heresias. Vamos entender melhor agora sobre cada uma delas, aprofundar mais no conhecimento para saber por que nós temos que estudar, para que possamos ficar livres de tudo isso. Okay? Então vamos aprofundar mesmo no conhecimento de seitas e heresias. Para esses que têm essa dúvida ou questionam, digo, dedique a leitura da palavra de Deus diariamente e entenderá melhor porque temos que combater as seitas e heresias. Então é dedicando a palavra de Deus que nós vamos ter esse entendimento melhor. Então leia constantemente a palavra de Deus. Certamente devemos usar a maior parte do nosso tempo lendo e estudando a palavra de Deus. Porém, essa mesma palavra nos apresenta diretrizes comportamentais relacionadas aos que questionam nossa fé. Quando nós somos questionados por que estudar sobre seitas e heresias. E a dedicação da palavra o tempo todo. Às vezes nós hoje com o trabalho, vamos falar as mulheres que às vezes não trabalham, mas têm filhos em casa, na correria do dia a dia, não dá para ficar lendo a Bíblia, a palavra de Deus o tempo todo. Mas seja dedicado, estude, leia, e quando você estiver fazendo alguma coisa, tanto homem quanto a mulher, fique pensando, conversando com Deus, é a mesma coisa que você está lendo, porque você já leu, então você está falando sobre o que você leu, o que está na palavra de Deus. Isso também é dedicar o tempo todo, é estar lendo a palavra o tempo todo. Fala com Deus sobre a palavra, converse com Ele, peça ajuda para você entender alguma coisa que você leu e não entendeu. Então isso é lendo a palavra, não é fisicamente pegar e ficar com ela o tempo todo, porque nós temos nossas obrigações do dia a dia. Então, quando eu falo dedicar o maior tempo, seria nesse sentido, de estar conversando com Deus também, falando com Ele, buscando, meditando a palavra como se fosse você leu ontem. Então isso, você está lendo a palavra de Deus constantemente. Okay? Apresenta as razões para estudar e aprender sobre as falsas doutrinas, okay? Que são defesa própria, essa é uma razão, proteção do rebanho, é outra proteção, evangelização e missões. Então nós vamos entender sobre cada uma dessas. Então vamos começar pela defesa própria. Várias entidades religiosas treinam seus adeptos para ir de porta em porta à procura de novos adeptos. Aqui não precisa nem falar qual que é as mais conhecidas, né, que são as Testemunhas de Jeová e os Mormons. Eles são treinados para isso, para fazer essa caminhada, buscar essas pessoas. São duas seitas que usam heresias. Nós vamos mostrar mais para frente sobre isso. Só dei um exemplo aqui, porque falou, essa é mais conhecida de todos nós, né? Os dois Testemunhas de Jeová e os Mormons. Algumas são especialistas em trabalhar com os evangelhos, principalmente com os novos convertidos. Por que principalmente com os novos convertidos? São mais fáceis de dominar com a doutrina deles. Então, temos que ter esse cuidado, porque aprendendo sobre seitas e heresias, você vai saber se defender quando essas pessoas, outras denominações, chegarem com a palavra distorcida para você. Os cristãos devem se informar acerca do que os vários grupos ensinam. Busque. Se a pessoa quer conversar com você, marque um outro dia. Busque sobre
aquela doutrina, para você ter uma base para estar falando com as pessoas. Só assim poderão refutá-los biblicamente. Em Tito 1,9 diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Os contradizentes são os que trazem a palavra de Deus distorcida, né? As seitas, as heresias que trazem essa palavra distorcida. Então, se vê e não retém nada disso, mostra, a palavra já fala aqui, que ela vai te ensinar a mostrar a ele o caminho certo. O que ensinam os adventistas? Vou pegar esse exemplo aqui, para a gente estar entendendo melhor sobre isso. Eles dizem: temos uma obra a fazer por ministros de outros grupos, de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Olha para você ver o que os adventistas pregam. Eles consideram que quem não está na denominação deles não estão salvos. Então eles ensinam que eles têm que sair para buscar as pessoas para eles que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, por não estar na denominação deles, não estão salvos. Outro, nossos ministros, os adventistas, devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Essas duas partes que eu peguei aqui não é invenção nossa, isso está no livro deles, que é a regra da igreja, Testemunhos Seletos. Testemunhos, são 3 volumes com todas as regras. Então essas duas coisas estão na denominação deles. Outro ponto, proteção do rebanho. Um rebanho bem alimentado da palavra de Deus não trará problemas. Problemas que eu falo aqui não será usado de maneira errada, não levará problema para dentro da casa, para dentro da igreja. Então, ele tem que estar bem preparado dentro da palavra de Deus. Devemos investir tempo e recursos na preparação dos membros da igreja. É justamente isso que a sua igreja está fazendo, está se preparando melhor. Então, dê glória a Deus por isso, pelo pastor que está aí liderando essa sua igreja, que está preocupado com isso, está trazendo esse seminário, está mostrando verdadeiramente para você o que está na palavra de Deus, para você não possa aceitar nada que vem de seitas e heresias. Às vezes a sua igreja passou por isso, algum membro que tenha distorcido a palavra de Deus. Então, esse é um ponto que eu vejo fundamental para esse seminário, sobre essas aulas que está tendo, para você saber realmente o que está na palavra de Deus, como se defender, se caso já houve isso na sua igreja, ou se vier a acontecer, ou mesmo em sua casa, chegar pessoas com a palavra distorcida. Então, mais uma vez eu volto a falar, dê glória a Deus, porque o seu pastor está fazendo a coisa correta, te preparando para ter a palavra realmente verdadeira, como está na Escritura Sagrada, e te ensinando a se defender, para que não possa errar, ir para caminhos errados que seriam aceitos ou heresias. Jesus fala sobre isso, eu vou falar mais à frente, porque as pessoas desviam, então tome muito cuidado. Escolas bíblicas bem administradas ajudam o nosso povo a conhecer melhor a palavra de Deus. As igrejas têm que ter realmente a escola bíblica, é muito bom no ensino. E a vantagem grande que eu vejo da escola bíblica, que está pregando a palavra de Deus também, como no culto. Mas no culto você não tem como tirar dúvida. Na escola bíblica você pode tirar essas dúvidas. Quer dizer, você possa não ter entendido bem o que está sendo ministrado. Então a escola bíblica é fundamental a nossa participação. É fundamental a nossa participação. Um curso de batismo mais intensivo, abrangendo detalhadamente as principais doutrinas, refutando as argumentações das seitas,
sectários, expondo-lhes a verdade. Será útil para proteger os recém-convertidos dos ataques das seitas. Quando eu falei que os sectários, vão entender o que seria isso. Que não mostra tolerância. Seitas, as pessoas não mostram tolerância. Ou quem é defensor obstinado de qualquer sistema. Então tome cuidado, as pessoas das seitas são assim. Muito cuidado. Então, essa eu falei sobre proteção do rebanho, agora vamos falar sobre evangelização. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários, como eu já falei, não tem tolerância, nos ajuda a apresentar a verdade que seja necessário. Então, tenham cuidado com isso. Nós precisamos aprender para que nós possamos combater essas pessoas, ensinar essa diferença, mostrar que eles estão com a palavra distorcida. Entre os sectários encontraremos muitas pessoas sinceras que precisam ser libertas e conhecer mais a palavra de Deus. Às vezes estão ali, tem esse ponto, que é o que eles pregam que é verdade. Então, muitos deles, são poucos, não, precisam conhecer mais a palavra de Deus para que sejam libertos, ver que estão sendo enganados pelas seitas e pelas heresias. Então, temos que ter esse cuidado, aprender sobre isso também. Os adeptos das seitas também precisam do Evangelho. Os adeptos das seitas precisam mais do que nós. Nós precisamos de mais do Evangelho, da palavra de Deus. E esses que estão nas seitas, recebendo as heresias, precisam muito mais do que nós. Eles precisam ser mais libertos. Mais libertos. Porque quando nós recebemos o Evangelho, somos libertos. Mas eles estão dizendo que estão cumprindo o Evangelho. Então, por isso, eles precisam mais de libertação do que nós. Se estivermos preparados para abordá-los e demonstrar a verdade em sua própria Bíblia, podemos ganhá-los para Cristo. Eu destaco aqui, quando você for falar com uma pessoa, procure usar a Bíblia que eles usam. Porque eles não podem falar se você está com a Bíblia distorcida. Então procure usar. Eu tenho a Bíblia católica aqui, a Maria, que é a mais usada aqui no Brasil, apesar de ter muitas distorções em cima dela. Não vou estar entrando em detalhe aqui agora. Eu tenho a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Eu quero conseguir o livro. Os mormons não falam a Bíblia, eles falam o livro. Então eu quero estar conseguindo esse livro para aprofundar também. Se eu precisar conversar, eu tenho a base vamos falar, na Bíblia deles. Então faça isso. É uma dica que eu deixo para vocês. Agora o outro ponto, nós falamos sobre evangelização, agora vamos falar sobre missões. Vamos entender um pouco o que é missão. Nós sabemos que a gente acha que é só ir para outro local. Vamos entender o que diz sobre missões. Missões, o trabalho de proclamar o Evangelho a quem ainda não conhece a palavra de Deus. Em Mateus 16, 15, Jesus diz que Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho a todos os povos da terra. Então aqui a missão é levar, é nossa função. Todos nós cristãos temos esse espírito de missionário, vamos dizer assim. Todos nós temos que ter isso por dentro, de levar a palavra, mesmo que você não possa sair da sua cidade, não possa sair do seu país, possa talvez usar a internet, mas tem que ter isso dentro de você, que emana. Encontrou uma pessoa, fale da palavra. Então isso ser um missionário, cumprir essa missão que Cristo nos deu. Então todos nós temos esse lado de missionário.
Como eu já falei, às vezes não tem condição de você sair de onde você está, mas tenha isso. Use isso sempre que tiver uma oportunidade. Ser esse missionário, falar da palavra de Deus, como Jesus determinou em Mateus 16:5, né? Fala sobre isso. Vamos continuar sobre missionários. Desempenhar o trabalho de missões requer muito mais do que deslocar de uma região para outra região ou de um país para outro. Missionário é desempenhar esse trabalho de missão, é sair de um e ir para outro. Como eu falei, mesmo que você não tenha essa oportunidade de sair como muitos têm, você tem esse arder no coração de ser um missionário, de levar a palavra de Deus para as pessoas. Precisamos conhecer a cultura onde vamos semear o Evangelho. Então, quem vai para outro país, vai a outra região mesmo aqui dentro do nosso país, nós precisamos saber como é o Evangelho que está sendo colocado ali, conhecer todo o ambiente, isso é fundamental. Então, vai 2 dicas aqui. Junto à cultura, teremos a religiosidade nativa. Então, se você vai ter isso, sabendo, se você semear o Evangelho, conhecer antecipadamente tais elementos nos dá condições para alcançá-los adequadamente. Então, se você prepara tudo antes, procura saber sobre a região, você sabe o que você levar, como conversar, como trabalhar com essa pessoa. Certo? Então, aqui eu encerro sobre missões, essa função, e volto a falar. Arde, deixe arder bastante o seu coração. Esse lado missionário, de falar da palavra de Deus, mesmo que você não possa sair do seu local. As formas de doutrinas, vamos falar sobre isso agora. As formas de doutrina, como é usado nas seitas. Ok? Vamos entender as formas de doutrinas. A doutrina de Deus, a doutrina de homens e a doutrina de demônios. São essas 3 formas de doutrina que é usado no meio evangélico. Então, vamos entender cada uma delas, né? A doutrina de Deus está em Tito 2:10, que diz: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, que em tudo seja ornamentada da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, essa é a doutrina de Deus. E essa é que nós temos que estar fazendo, seguindo a vontade de Deus, conforme a palavra dele. Agora, a doutrina de homens. Você vê que a própria palavra vai mostrar, outra depois a doutrina de demônios também. A própria palavra já mostra para a gente, já está nos alertando sobre isso. Então, vamos ver aqui agora, doutrina de homens. Mateus 15:9, que diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, a palavra já fala que tem pessoas que se dizem pastores, se dizem evangelistas, se dizem profetas, que estão usando conforme ele quer. Como a gente vê sempre na palavra, Jesus combatendo os escribas, os fariseus, né? Então eles usavam conforme eles queriam. Por isso que Jesus falou: eu não vim cumprir a lei, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir, porque ele não quis seguir o mesmo sistema dos escribas e dos fariseus. Então aqui também a palavra em Mateus 15:9 já nos adverte sobre isso, que existem essas pessoas. Então é a doutrina de homens e não a doutrina de Deus. A doutrina de demônios está em 1 Timóteo 4:1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, aqui já vê também que tem a doutrina de demônios, tem a de Deus, que é verdadeira,
tem de homens, tem de demônios. Então a palavra nos mostra, nós temos que ter esse cuidado. Essas duas últimas, de homem e de demônios, são perigosas demais. Tome muito cuidado com isso. Leia a palavra, busque na palavra, que você vai achar essas situações, vai entender que está sendo usado. Se estiver sendo usado, né? Pessoas que estão nas seitas estão sendo usadas pelas doutrinas de homens ou doutrinas de demônios. Então, para a gente ficar livre disso, nós temos que estar sempre lendo a Escritura. Palavra verdadeira, a palavra de Deus. Meio de identificar uma seita. Vamos ver aqui agora como nós podemos identificar uma seita. Okay? Eu vou estar usando as 4 operações da matemática. Você deve estar achando estranho usar a matemática para a gente entender, identificar uma seita. Sim, vamos estar usando. Eu vou estar falando sobre elas aqui. Você vai ter entendimento realmente do que eu estou falando aqui sobre isso. Então vamos pegar uma por uma, vou detalhar para você ver que realmente tem como usar as operações da matemática para a gente entender, identificar uma seita. Adição. São consideradas seitas as que, embora se utilizam da palavra de Deus, apresentam os ensinos que são do fundador ou líder ou ainda de um suposto profeta, dando a eles uma palavra como de igual ou valor maior do que a própria palavra de Deus. Então, o que eles são? Justamente isso. Às vezes o líder, profeta que eles falam, sempre eles falam que tem um profeta que deu a palavra para eles, eles baseiam sempre nisso e coloca como ela é igual à palavra de Deus ou superior à palavra de Deus. A Igreja Católica usa muito isso aqui, né? Ela usa o que o Papa fala, ela tem valor. A palavra de Deus fica em segundo lugar. Então, pela matemática, adição, já vemos que tem. Então, vamos agora para a subtração. Rebaixam a pessoa de Jesus, negam que Jesus tem um corpo humano real ou que tem uma natureza divina igual a Deus Pai. Esse aqui, se eu não me engano, não vou dar total certeza aqui, mas eu estou um pouco em dúvida sobre isso. Os mormons usam isso. Eles não acreditam que Jesus teve o corpo humano. Em Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e tantos outros nomes que tem na Escritura Sagrada referência a Jesus. E comparando Isaías 9:6 com Mateus 1:21-23, que diz: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então você vê que nessas duas passagens deixa claro que Jesus foi um ser humano, nasceu. E aqui na passagem de Mateus já mostra que ele nasceu de uma mulher. Então, como ele não tem corpo humano, então tem as seitas que tiram essa definição de Cristo. Então está subtraindo da palavra de Deus. Agora vamos para a multiplicação, outro ponto da matemática. Afirmam crer na obra vicária e expiatória de Jesus, mas negam-lhe a eficácia absoluta. Vamos entender isso. Multiplicam esforços humanos para completar a obra de Cristo. Então, vamos
multiplicando. Eu vou dar um exemplo aqui dos adventistas. Eu volto a falar novamente. Eu tenho pessoas na família que são adventistas. Os adventistas, no batismo, acrescenta mais uma pessoa na Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele vai passar, eu já tive presente, já vi isso, posso estar afirmando. Quando ele vai passar pelo batismo, que ele está nas águas, quando fala que ele vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tem que confessar que ele aceita as doutrinas da profetisa Deus, Ellen White. Ele tem que fazer isso, ele faz isso, pelo que eu sei, é escrito, né? Ele preencher no formulário para fazer o batismo, e na hora de passar, entrar nas águas, ele tem que pôr a quarta pessoa da Trindade. É um absurdo, é um absurdo. Ele vem falar que não é uma seita, está acrescentando, está multiplicando sobre isso. Mais um ponto da matemática que a gente vê nas seitas é usado. Não, que não sei se elas, todas elas, usa todos os 4 pontos da matemática, mas nesse caso aqui já usa a multiplicação, como eu falei. A quarta pessoa da Trindade tem que ter mais alguém, porque a profetisa deles determinou que eles têm que aceitar para ser batizado. Isso nós achamos base na palavra de Deus. Hebreus 10 a 12 diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito uma vez, e assim todo sacerdote apresenta dia a dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado de Deus Pai. Então, não podemos ter mais nenhum acréscimo sobre isso. Como eu dei o exemplo, os adventistas que acrescentam a profetisa deles na hora do batismo. Agora, divisão, outro ponto da matemática. Afirmam que a salvação está na igreja ou organização religiosa e não apenas em Jesus. Não apenas em Jesus. Misericórdia, né? Divide assim a fidelidade a Deus com a organização ou igreja que pertencem. Então vamos entender aqui que está em João 6, 66 a 68, que diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então você vê que aqui há as pessoas saindo. Então, tem tudo isso. Então, aqui está, te mostrei os 4 pontos da matemática, para se ter um entendimento do que eu aceito, como eles usam tudo isso. Então, vamos compreender um pouco mais sobre seitas e heresias, os cuidados que nós temos que ter com seitas e heresias. Situação atual do mundo religioso. Existem 11 grandes religiões mundiais. 11 grandes religiões mundiais, que são hinduísmo, cristianismo, judaísmo, taoísmo, shintoísmo, budismo, islamismo, jainismo, sikhismo, zoroastrismo, confucionismo. Essas são as maiores. Existem muitos seitas, existem mais de 1000 seitas por todo o mundo. Essas aqui que eu coloquei são as maiores, com mais destaque, mas tem mais de 1000 seitas pelo mundo afora. Classificam-se as seitas em pseudo-cristão. O que quer dizer pseudo? Significa, indica um teor falso. Conteúdo não é real ou verdadeiro.
duvidoso, mentiroso. Então vamos pegar as seitas, né, pseudo-cristãs, catolicismo, testemunho de Jeová, mormonismo, adventista, igreja local, família, essa igreja que é denominada como meninos de Deus, ciência cristã, tabernáculo da fé, igreja voz da verdade. Essas são as pseudo-cristãs. Espíritas, kardecismo, LBV, racionalismo cristão, cultura racional, cientologia, Santo Daime, essas são as espíritas, secretas, maçonaria, Rosa Cruz, teosofia, círculo esotérico da comunhão do pensamento, gnosticismo e nova era, afros brasileiros, umbanda, quimbanda, candomblé, voduísmo. Os orientais são 3, do Japão, da Índia e da Coreia. Então vamos entender as orientais, cada uma delas. A do Japão, perfeita liberdade, igreja messiânica mundial, Sheshinue, essa outra aqui na dúvida, a leitura, arte, arte Aikari, se a pronúncia certinha seria essa. A indiana, meditação transcendental, movimento Hare Krishna. E a coreana, igreja da unificação. Igreja da unificação. Então, vou estar parando por aqui com essa aula. Continuaremos na próxima falando sobre as seitas e heresias. Detalhando, como eu sempre falei no início, cuidado com as seitas, com heresias, com esse tem distorcido, ter tirado as pessoas do caminho de Cristo. Do caminho de Cristo, como Jesus falou que alguns estão afastando-se dele. Então tem feito isso. E às vezes a pessoa está andando no caminho certo, recebe, como eu já falei, que as mais conhecidas são os novos testemunhos de Jeová em casa, eles dão a liberdade de estar conversando e acaba aceitando, distorcendo, porque às vezes não tem uma base boa da palavra de Deus, por falta de leitura da palavra de Deus. Então, encerrando aqui hoje, vamos dar continuidade na próxima aula. Espero ver todos vocês novamente, tragam mais pessoas para aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Ok? Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Que Jesus possa estar te abençoando, abrindo a sua mente para aprender cada vez mais da palavra dele. Jesus abençoe a todos. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E
tomaram essa decisão. Pegaram uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, Deixa pastor. eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar.